pelo convite, Job também. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Não é possível ocorrer um erro de... O que houve? Será que você tem que permitir? Não, ainda não surgiu nada aqui para mim, professora. Tenta de Agora novamente. foi, agora foi. Então, mais uma vez, eu quero agradecer aí o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento. Sempre é muito bom aí estar compartilhando, né, esses saberes. Fico muito feliz, Aline, de ser lembrada aí, e tenho, né, esse carinho muito grande pela agroecologia e pelas sementes crioula aí faz muito tempo, né, e o Cerrado também. Hoje eu vim, né, falar um pouquinho com vocês sobre o Cerrado, que é um bioma extremamente importante e que merece atenção, né, precisa de estratégia de conservação e que ele é bastante esquecido. Infelizmente, a gente, em detrimento da conservação dos outros biomas, que também são importantes, o Cerrado ele é esquecido, né, e considerado aí o patinho feio da vegetação brasileira. Nem como patrimônio, né, na nossa Constituição, ele não foi incluído. Falam que é porque a gente não se identifica, né, com as árvores tortas do Cerrado, né, o pessoal quer se identificar com as árvores retilíneas da Amazônia, mas o Cerrado tem uma importância fundamental aí na manutenção, inclusive, dos recursos hídricos, né? Então, a importância que não dá nem para se medir. Então, prazer, Aline, muito bom estar aqui. E espero que vocês, né, gostem aí do que eu trouxe um pouquinho, mas algumas espécies que pode ser usado no Cerrado, né, falar um pouquinho do Cerrado. Vocês estão, né, nesse bioma aí, então vou trazer um pouquinho e depois, né, se vocês quiserem interromper também, a hora que quiser, Aline, como vocês acharem melhor aí o bate-papo. Muito bem, então, né, eu acho que muita coisa que eu vou falar aqui vocês devem conhecer, né, vocês também fazem parte aí do Cerrado, mas eu quis tentar contextualizá-lo aqui, né, de forma bem ampla. Então, né, o segundo maior bioma aí do Brasil, né, são mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, abrigando todas essas áreas que vocês veem de marrom, e a gente não pode esquecer também que mesmo o Pantanal, as fitofisionomias são de Cerrado, né, embora com regime hídrico, ele só é considerado um bioma à parte por conta do seu regime hídrico, mas também, em termos de fitofisionomia, é Cerrado, né, então... um bioma aí super abrangente, com várias fitofisionomias, não sei se vocês já viram, mas ele vai desde o cerradão até formações campestres, e o que determina a presença de um cerrado ou de outro são as condições aí de solo, né? Então, é o solo que vai determinar se eu tenho uma formação florestal de cerrado ou uma formação campestre de cerrado, como vocês observam aqui, regime hídrico que determina aí as veredas. Então, veja a diversidade, tomei a liberdade de pegar do Felipe essa imagem para mostrar para vocês, então, a diversidade de formações que envolve esse bioma tão amplo, tão diversificado e tão rico, e que muitas vezes é esquecido, né? Então, campo limpo, campo cerrado, campo sujo, cerrado sem distrito, cerradão, determinado, então, por essas condições do solo, da toxidez do alumínio, da presença do fogo. Então, são N fatores aí que determinam a presença dessa diversidade no Cerrado, dessa diversidade, inclusive, fisionômica. E eu gosto dessa imagem aqui, que reflete bem o Cerrado, né? O escritor Carlos Bernardi identificou bem, escreveu bem o Cerrado, dizendo que ele é uma floresta de cabeça para baixo. Então, mesmo essas fitofisionomia que a gente encontra aqui, né? Arbusto, árvores pequenininha, mas na realidade ele tem todo um sistema profundo, xilopódios, né? Raízes
profunda para atingir o lençol. Então, ele está todo adaptado a essas condições de toxicidade, de presença de fogo, do solo arenoso, mas que não é um problema, né? Ele vai buscar água mais lá embaixo, e é isso que determina a presença e a ocorrência do cerrado, e que leva, então, a ter mais de 5% da biodiversidade do planeta. Então, é bem grande, e dentro dessa biodiversidade, são 24% das espécies de planta acontecem no cerrado. Então, olha a importância dele. E dentro de todos esses grupos, a gente tem mais de 4.000 espécies endêmicas, ou seja, só acontece no cerrado. Então, veja a importância desse bioma em termos de preservação, em termos de conservação, mas que ele é negligenciado, frequentemente é negligenciado. E esse bioma, né, no contexto das várias fitofisionomia, como eu mostrei para vocês, apresenta uma rica biodiversidade de flora que vocês podem evidenciar aqui, né, muitas com potencial de ser usada, que é o que nós vamos falar mais para frente. Então, essa beleza de cores aqui também são belezas de sabores, né, e outros elementos essenciais aí. Então, um pouquinho mais dessa riqueza que nós temos no Cerrado aqui, né? Aqui o piqui, que eu acho que vocês conhecem bem, entre outras espécies aí, com grande potencial, que é negligenciado. A taxa de desmatamento do Cerrado é muito maior do que a gente conhece, né? Então, infelizmente, hoje, a gente tem catalogado cerca de 12.000 espécies, mas a gente acredita que tenha muito mais. E as perdas do cerrado são maiores do que o que nós conseguimos catalogar e descrever seu potencial de uso. Então, um campo aí para se pesquisar muito grande, mas infelizmente a taxa de desmatamento ele é muito alta, né? O cerrado também tem toda uma importância em termos de recursos hídricos, porque ele abriga, ele é considerado os berços das águas, aqui no Mato Grosso do Sul, né, aqui mais especificamente, já no Pantanal, né, então um pouquinho, né, do cerrado que nós vemos nessa região, ele é considerado o berço das águas, porque ele abriga as nascentes das bacias hidrográficas da América do Sul, a Platina, Amazônia e São Francisco. Então veja a importância em termos de recursos hídricos também, nesse momento que a gente se fala tanto aí, né, em escassez hídrica, o cerrado aí como um protagonista importante na conservação dos recursos hídricos também. E como eu falei, infelizmente, ele é o patinho feio da vegetação, ele não é uma vegetação protegida, né, pela nossa Constituição, ele não é considerado patrimônio brasileiro, então ele acaba sendo em detrimento da conservação de outros biomas, muitas vezes ele acaba sendo esquecido e, como eu falei antes, negligenciado. As perdas anuais aí é de 1,5%, ou seja, 3 milhões de hectares de vegetação nativa. E nesse ritmo de desmatamento, isso aqui no estado do Mato Grosso do Sul, mas eu acredito que na região de vocês tem cerrado também, deve ser uma realidade também, ele vai ser destruído até 2030. Como se não bastasse isso, né, a nossa lei florestal que permite você restaurar dentro do bioma, manter as reservas legais dentro do bioma, então, lembrando que o cerrado tem todas as fitofisionomias, eles vão deixar nos campos limpos, que é coisa diferente de um cerrado senso estrito, e vão degradar, vão abrir fronteiras agrícolas nas áreas de cerrado senso estrito e na área de cerradão, onde teria os solos mais férteis, né, ou com menor toxicidade aí de alumínio. Então, veja que a lei florestal também permitiu com que mais áreas do cerrado viesse a ser degradada. E também colocar no cômputo da mata ciliar, né, da APP, a reserva legal, também promove, né, a redução desses espaços, principalmente de cerrado senso estrito, que é o cerrado com cara de cerrado, onde tem as árvores tortas, folhas coriáceas, né, que é o cerrado naquele sentido mesmo da palavra, e o cerradão que teria uma formação mais florestal. Tá? Então, infelizmente, a gente corre risco de perder o cerrado.
E aí, né, áreas que não têm mínima aptidão para retirada da cobertura vegetal, quando retira, a gente tem essas visões aqui. Isso aqui no estado do Mato Grosso do Sul, não sei como que acontece na região de vocês, mas eu acredito que também não deva ser uma realidade. Solos arenosos, que não têm aptidão para retirada da cobertura vegetal, tiram, colocam gado ou fazem mau uso desse solo, e é isso que nós vemos, então, nossos cerrados estão virando processo erosivo. Então, além da perda da biodiversidade do cerrado, das espécies com potencial de uso, e de todas as interações aí de importância para a biodiversidade, a gente tem um impacto sobre o solo e sobre os recursos hídricos também, né? Porque o assoreamento aí leva, né, ao esgotamento aí do recursos hídricos. Então, essas aqui, tem um colega meu que costuma falar que isso aqui não são imagens da Lua, são imagens aqui bem pertinho, e são perto da onde eu vivo. A Aline, que estudou por aqui, essas imagens aqui são em Amambá, isso aqui em Ponta Porã. Então, veja, as áreas que não podiam ser retiradas do cerrado, foi retirado o cerrado, e é o que nós temos hoje. Então, infelizmente, a remoção da cobertura vegetal tem levado a esses impactos aí muito tristes. Bom, mas aí vocês vão estar falando, veio falar para falar de uso, né, da biodiversidade, o que eu tenho que ver que se está virando, está degradando, né, por que tudo isso? Então, por que eu coloquei toda essa parte? Então, a gente precisa encontrar alternativas sustentáveis para se manter o cerrado em pé. Então, é possível você ter o cerrado e, através do cerrado preservado, gerar renda para as comunidades. Ao invés dela degradar, destruir, retirar esse cerrado, ela possa, inclusive, ser um ator no sentido de preservação desse bioma, de cuidar desse bioma, porque além da biodiversidade, do bem-estar, das condições que melhoria climática que ele consegue promover naquele local, ele também gera renda e produz dignidade. Então, a gente sempre tem trabalhado com essas questões, geração de renda para a comunidade, promover dignidade, promover segurança e soberania alimentar, e com isso ele consegue perceber a importância daquela riqueza e preservar aquela riqueza, porque está ali fornecendo os bens e serviços essenciais aí para a sua sobrevivência. E aí as pessoas começam a mudar de opinião. E nessa linha de raciocínio, o agroextrativismo aí entra como algo importantíssimo, que promove, né, a redução aí da pobreza, reduz a pobreza, fornece melhoria na qualidade de vida, promove, né, segurança e soberania alimentar, venda do excedente, e sem comprometer a biodiversidade. Ele não precisa abrir novas fronteiras agrícolas para produzir mais, mantém aquele cerrado em pé, e com isso ele tem vida digna. A gente sempre fala que eu removi um pouco o que se falava do meu estado, mas a gente tem mais de 52 mil famílias assentadas da reforma agrária. Nós temos os agricultor familiares aqui, e aí vocês já começam a pensar quanto é isso em Minas Gerais, quanto que tem, né? Quanto é aí no estado, que eu acredito que tenha mais agricultores familiares. Os agricultores aqui, em termos de donos de propriedade, representam mais de 50% dos donos de propriedades agricultores familiares. Em termos de terra, representa 2% das terras do Mato Grosso do Sul são da agricultura familiar. E aí a gente entra, não é, no outro contexto, muito dos agricultores familiares que são aí assentados de reforma agrária, vêm com a visão de patrão. Eles chegam e querem plantar soja. Num 13 hectares. E aí fala assim, meu filho, você vai morrer de fome, né? E aí ele se desanima, vê que ele não ganha dinheiro, né? Degradou, retirou tudo vegetação e depois ele não consegue nem produzir nada e vai, né? Acaba vendendo lote. Então, infelizmente, isso é uma realidade muito frequente aqui. Então, a forma de manter o cerrado em pé, preservado, por que não gera renda? Vamos utilizar essa biodiversidade do cerrado, agregando valor aos seus produtos, vendendo, comercializando, produzindo, né, ou sistemas agroflorestais que incluam aí
vegetação do cerrado. Então, é uma forma de vida muito mais sustentável e é um modelo focado na subsistência, mas que o excedente ele pode comercializar, tem espaço para isso. Hoje tem uma demanda muito grande. Aqui no meu estado, o baru custa R$100 o quilo da castanha. Né? Quanto está na região de vocês? Não sei se vocês conhecem o baru. E aí, né, o cerrado desponta, né, com um potencial muito grande para esse agroextrativismo, seja alimentar, medicinal, têxtil, artesanato, combustível, cosmético, industrial. Eu vou focar aqui, eu vou tirar o combustível, porque a gente quer o cerrado em pé. Tá? Então, a gente não quer tirar o cerrado, a gente não quer fazer carvão, a gente quer o cerrado em pé, preservado. E para isso, né, ele pode usar para alimentação, medicinal, desde que ele não cause um impacto, removendo aí as raízes, né? Ele pode remover parte da planta aí para medicinal, artesanal, folha, semente seca, desde que se colha de forma sustentável, ou seja, nunca retirar mais do que a capacidade daquele espaço possa permitir. Vocês têm, então, uma possibilidade muito grande de manter o cerrado preservado. E isso não é uma novidade, eu acredito que já tem experiências aí, muitas experiências, eu acredito até que vocês já conheçam aí, as grandes possibilidades de uso do cerrado. Então, vejam, né, a grande potencialidade de fazer, a quantidade de espécies com potenciais de uso. Aqui algumas alimentícias, mas nós temos artesanais aí, né, o capim-dourado que é clássico aí, mas entre outros, né, olha só o buriti, o piqui, né, o cajuzinho, o marolo, o baru, mangaba, né, a cagaita. Então, são N possibilidades de frutos que pode ser usado e incorporado à renda do agricultor familiar, desde que ele mantenha o cerrado preservado. Então, ele pode vender in natura, mas ele pode também, né, processar esses frutos, vender polpa, né, usar em pães, bolo e gerar renda para a comunidade. Então, vejo que o cerrado em pé possui uma série de possibilidades de geração de renda para a comunidade. E ao invés dele arrancar tudo e degradar para plantar soja, ele tem outras possibilidades de geração de renda, onde ele tem uma renda, inclusive, melhor. E só aqui também a gente tem estimativa aí de mais de 800 espécies com potencial medicinal no cerrado. Isso que a gente conhece, fora o que a gente não conhece. Aqui um exemplo da mangaba, que foi usado aí, né, o látex da mangaba, que há muito tempo, aí na década de 50, era usado para incorporar a borracha, né, o látex dela, hoje não é mais, mas ele é um rico medicamento, inclusive com comprovação aí, científica do seu uso para combater a diabetes. Então, alguns exemplos desses potenciais de uso das espécies do cerrado. E por que essas comunidades, então, não pode gerar renda? Então, lembrando que quando a gente remove de raiz, a gente pode estar causando um impacto. Então, existe todo um trabalho por trás para remover a quantidade necessária para não causar impacto naquele ecossistema. Então, a coleta, o uso sustentável da biodiversidade do cerrado permite a manutenção dessas famílias no campo, geração de renda, dignidade, segurança, soberania alimentar e o cerrado preservado. Então, é uma combinação perfeita. Então, cada vez mais a gente tem que incentivar essas ações para que realmente possa, né, a gente conseguir preservar, né, um pouco do cerrado. E aqui um pouquinho desses aspectos que o agroextrativismo promove, né? Dentro dos aspectos socioculturais, promove a manutenção da comunidade no campo, a valorização da cultura, usa a mão de obra local, concilia a conservação ambiental e segurança alimentar, função social da terra amplificada, ganho de escala, porque é pelo seu esforço de colher mais, promoção de associativismo e cooperativismo. Dentro dos aspectos ambientais aí, né, nem se fala, né, o convívio harmônico com a natureza, alternativa econômica sem desmatar, gera serviços ambientais importantes, né, manutenção da água, da biodiversidade, do clima, não destrói, né, como vocês viram naquelas imagens anteriores, né, com a degradação do solo.
promove a valorização e a conservação da biodiversidade da cultura local, estimula a recuperação da vegetação nativa, porque ele tendo o cerrado preservado e gera mais renda, então vai incentivar ele a restaurar e a conservar aquela área. Promove, tem baixa dependência de insumo, então você não tem um monte de adubo, um monte de veneno sendo usado, então isso, além de todos os benefícios ecológicos, tem os benefícios aí para a saúde humana também. Promove geração de renda, né, tanto direta como indireta. Pode ser iniciado imediatamente, né, com baixo investimento, baixo custo de manutenção, e também tem a oportunidade de você comercializar aqueles serviços ecossistêmicos, né, que hoje se fala tanto, água, carbono, biodiversidade. Então, né, um pouquinho aí que o agroextrativismo pode fornecer para a gente. E aí, só para vocês pensarem e fazer uma reflexão, então, o agricultor que aqui, em média, tem, eu não sei quanto é aí, mas que ele tem aí 13 hectares, quer plantar soja, né? Em 13 hectares de soja, a média do lucro da soja aí por hectare, agora que está numa época muito boa para soja, mas não chega a R$400 por hectare. Então, isso quanto vezes 13, né? Ele usou toda a área aí, quanto que ele estaria ganhando? O exemplo, agora, se ele deixar o pequi, ó, cada planta adulta de pequi, ela pode produzir, em média, 2.195 frutas por safra, o que rende, em média, 32 quilos de polpa. Em uma área com 30 pés de pequi por hectare, a produção pode chegar a 960 quilos. E uma média aqui na região está R$18 o quilo da polpa, né? Eu coloquei baixa, né? Uma média aí, se for a polpa só sem o caroço, está bem mais. Mas eu pensei aqui, com o caroço, está R$18 o quilo da polpa por hectare. Isso vai render, por safra, mais de 17 mil reais para o agricultor. O que ele teve que fazer é colher, despolpar, guardar no freezer. Se ele agregar valor, mais recurso ele pode ganhar. Então, ou seja, comparando com a soja, é muito melhor. Só que ele não teve só o pequi nessa propriedade. Ele pode ter o baru junto, pode ter mangaba, pode ter guavira. Então, tem outros frutos nessa área também. Em média, aí, para essa árvore de pequi começar a produzir com 5, 6 anos. Então, né, se a área foi degradada, vai levar aí uns 5, 6 anos para iniciar. E aqui, eu não sei se eu estou indo muito rápido, se eu estou aqui ainda, Aline, estou por aqui ainda, não caiu minha internet, né? Tá por aqui. Eu vivo fazendo essa pergunta para os meus alunos, ainda mais quando a gente projeta a tela toda, né? Mas tá por aqui. Nós estamos, sim. Tá bem, então. Bom, então, né, nessa perspectiva de geração de renda, eu trouxe algumas espécies aqui, né, com seu potencial, esses dados já estão desatualizados, mas a curriola, por exemplo, ela dá aí mais ou menos 270 pés por hectare, ela vai render aí cerca de 23 mil reais, né, o pequi, né, o murici também, a cagaita, né, por hectare aí 33 mil. Aqui não é bom de cajuzinho na nossa região, não sei na de vocês, mas aqui é muito bom de guavira. Olha só, 24 mil reais aí, em média, nesse espaçamento aqui de 1 por 1, e quantos pés, quanto produziria por hectare. Então, eu posso ter da guavira, mas eu também tenho aí os outros, o pequi, mangaba, entre outros aí. Então, veja as possibilidades. A mangaba é o que mais rende, então, mas é uma planta um pouco mais difícil de você restaurar e ela começar de conseguir produzir, ela se estabelecer no lugar. Então, em áreas que elas já estão estabelecidas, aí você pode gerar bastante renda sem problema algum. Então, veja a importância para as comunidades, pequenas comunidades que têm cerrado. Gente, vamos usar o cerrado, vamos manter ele em pé e gerar renda. Então, é possível, é plenamente possível ter desenvolvimento, ter segurança e soberania alimentar e, ao mesmo tempo, gerar renda. E aqui umas imagens do pequi, né? Então, hoje, né, muitas empresas já perceberam isso, inclusive a Delícia do Cerrado, que aqui até hoje tem, né? São frutos nativos do Cerrado aí sendo produzido por sorvetes, e isso deveria ser apropriado pelas comunidades que moram no local. Então, essas comunidades têm que se sentirem empoderadas, onde elas possam usar essas frutas
de forma digna, de forma que gere renda. Então, hoje já tem uma grande discussão, inclusive, né, das espécies. O MAPA liberou há poucos dias uma lista de espécies nativas que pode ser usado. O Estado, o meu Estado aqui, tem sido feita uma discussão de uma Câmara Técnica aí de flora nativa, ou seja, incentivando o uso dessas espécies, seja alimentar, seja artesanal, sejam medicinais. Então, a gente tem que fazer mais uso, explorar mais. E, lógico, né, todo o conhecimento tradicional associado, manter aquela comunidade no campo e manter com dignidade. Então, essas comunidades podem sim, elas não têm que, quando ganha o seu lote, né, ou mesmo o agricultor familiar que comprou seu lote, ele não tem que disputar com o agronegócio, ele tem que ter dignidade para dar para sua família, ele pode, né, usando as sementes crioulo, usando as espécies nativas, então são N possibilidades de manter com dignidade no campo e, consequentemente, preservar o cerrado. E aí eu trouxe algumas espécies que eu não sei se vocês conhecem, né, mas que pode ser medicinal, pode ser alimentícia. Eu trouxe algumas aqui, que era muito grande, a gente só tem 40 minutos para conversar aqui. Então, eu trouxe algumas espécies com potenciais de uso aqui na região. Essa aqui, a gonfrena, é uma das espécies que eu acho mais bonita. Então, se domesticar também, ela vira uma espécie aí ornamental, fantástica também, mas ela é medicinal aqui também, né? Só que é o xilopódio, então tem que ser extraída de forma sustentável também, para não esgotar completamente, né? A flor artesanato, e aí o xilopódio, que é aquela raiz, que não é raiz, que é um caule subterrâneo, que é arrancado aí e é para cólica, né? Tônico, entre outras aí. Então, uma espécie fantástica, tem um potencial muito grande de ser usado. Essa aqui é o cajuzinho, Anacardium milis, dá um cajuzinho igualzinho o caju grande, só que pequenininho, e aí dá para ser usado, né, como se usa, né, ali o pseudofruto ser usado na doce, suco, geleia, do mesmo jeito que se usa com o caju convencional, mas, além disso, a gente tem as folhas como medicinais e a semente, né, que é as castanhas aí, que pode ser usado também. Então, o cajuzinho, e lá naquele espaço, como eu havia falado antes, onde tem o piqui, tem o cajuzinho também. Então, você manter aquele cerrado, então você não vai colher só o piqui, você vai colher a guavira, você vai colher o cajuzinho e outras frutas que tiver naquele local. Então, o cerrado preservado, como eu falei, desponta como uma alternativa social importante para manter o agricultor familiar lá naquela área dele, sem precisar cortar o cerrado. Ele pode viver, né, com coletas. O aroeira pimenteira eu trouxe mais, embora ela seja de ampla distribuição, ela ocorre aí, inclusive, em outros biomas também. É uma espécie que hoje já está quase que domesticada, inclusive você encontra no supermercado aqui, né, a pimenteira, muito utilizada aí as sementes, e ela produz uma quantidade muito grande, o que é legal, 1 ano ela já está produzindo, então essa aqui aguenta armazenar, aguenta você. É muito fácil você, inclusive, cultivá-la, porque 1 ano ela já está produzindo. E aí ela tem como pimenteira, né? Além disso, ela tem todo um efeito medicinal. Então, uma espécie bem potencial, que é de ampla distribuição, tanto no Cerrado como em outros biomas, mas que é importante aí, que pode ser feita uso pela comunidade aí de forma sustentável. Aqui no meu estado, um saquinho daqueles de condimento que vocês compram no mercado, aqui estava na faixa de R$10, um negocinho aí, menos de 100 gramas de, acho que umas 20 gramas que tem lá de semente. Então, a possibilidade aí de gerar renda para essas comunidades. O marolo, né, ou araticum, aqui na nossa região, eu coloquei 2 espécies, a crassiflora e o coriácea, mas ainda tem o dioica também, então, pelo menos, aqui na minha região, pelo menos 3 espécies que pode ser feito uso. É uma espécie bastante estudada já e é bastante utilizada na confecção de suco, geleia, licores, torta, iogurte, sorvete aí, altamente proteica, né? Então, tem proteína, tem, né, altamente calórica aí, então algo bem nutritivo que, né, pode ajudar essas comunidades, além de
aumentar, né, a renda e ser usado na alimentação. Além disso, né, que as cascas e as sementes são usadas aí como medicinal também, tem potencial medicinal. Aqui era um exemplozinho, né, de como fazer aí, né, com um pudim de araticum, mas tem outras maneiras aí, é muito saboroso, inclusive você tritura, tira a polpa, daí vira uma massa, você pode fazer bolo com aquela massa, incorporar aí na pães, então, N possibilidades de usar essas espécies. A Dugueta furfurácea, que é o araticum seco, essa aqui, embora o fruto seja comestível, ele não é algo tão atrativo, mas ela tem um potencial medicinal muito grande e, assim, é muito comum nas nossas regiões. A primeira que se regenera no cerrado é a Duguete, então tem um potencial, e também aí com potencial de ser usado. A mangaba, o nome mangaba significa coisa boa de comer, não sei se vocês já comeram, mas é um fruto bem saboroso. E o interessante, quando vocês trabalham com comunidade, eu não sei qual o grau de envolvimento de vocês com comunidade, mas as primeiras vezes que eu fui nessas comunidades, falar assim, vocês podem comer essas espécies, falam, gente, tem leite, né? Eles costumam falar, mas essa planta tem leite, não pode comer, porque eles vêm de uma formação que tudo que tinha leite não podia comer. Não, a mangaba pode comer. Inclusive, eu comia para mostrar para eles, não, come, gente, não vai fazer mal, vocês não vão morrer, pode comer. No início, eles tinham uma certa resistência e hoje eles catam tudo quanto é fruta, depois eu vou mostrar ao grupo, e me mandam, essa aqui eu posso comer? Então, agora é o contrário, agora eles mandam mensagem, tudo quanto é fruta, agora eles mandam mensagem para mim se eles podem comer aquelas frutas, coisa nova que eles acham. E a mangaba era uma dessas que eles não punham na boca de jeito nenhum, porque ela tinha látex. Mangaba é algo histórico aí, né? Muitas comunidades já fazem uso, ela é muito saborosa, tanto, né, os frutos comestíveis, mas como eu falei, aí é medicinal, tem um potencial medicinal bastante grande. Aqui a gente tem a macaúba, o bocaiúva, como chama essa aqui, além de outros nomes populares também, que é chamada aqui, mas a macaúba também acho que tem uma distribuição bem ampla, já tem um potencial de uso muito bem estabelecido, né, mas aqui é uma planta bem comum, que tem com uma certa facilidade em todos os lugares, né? Ela já foi usada aí para extração de óleo, né? Inclusive incluída no diesel, né? Mas hoje ela acaba se perdendo aí e ela tem um potencial muito grande. A farinha, essa polpa aqui do fruto, enriquece pães, bolo, vira uma farinha, você pode desidratar, transformar numa farinha altamente nutritiva. O coco aqui dentro, né? Que é o coquinho da macaúba é igual, um coco só que pequenininho. Muito saboroso também, então, e sem contar que é uma produção muito grande, então o potencial de ser usado aí bem alto e que às vezes acaba se perdendo. E além de as folhas ser usadas aí como medicinal também. Aqui é uma coisa que eu trouxe até para vocês verem como a gente não valoriza isso aqui, né? Aqui a macela, aqui na nossa região tem uma época aqui do ano, né? Que é perto da Semana Santa, que se costuma ir colher, que é onde a macela está toda madura, né? E aí você encontra aqueles campos amarelos de macela. Só para vocês terem olhado essa pesquisa rápida na internet, a folha da macela, né? Com florzinha na realidade. Né? A florzinha da macela está R$ 45 aí, né? 100 gramas. Então, veja, isso é uma pesquisa rápida na internet. Então, né, para vocês verem como uma possibilidade de gerar renda. Essa aqui é pior, né? Porque, olha só, o bácaris também em qualquer lugar tem, que é o alecrim vassoura, que é muito comum aqui na minha região. E aí, R$6, 100 gramas da folha. Aqui vai folha mesmo, é só flor. Aqui pega tudo. Folhas dela, só secar e vender. Olha aqui na internet também o preço que está. Então, são potenciais de uso que a gente deve estar incentivando essas comunidades, porque ela tem tanta coisa que dá para usar. O buriti é uma das palmeiras que eu acho mais elegante, né? Tem uma beleza fantástica e um fruto aí saborosíssimo também. Várias comunidades fazem uso dele, né? Ele tem esse formato que parece couro de cobra e aí com potencial de ser usado bem grande aí para formar doces, geleias, entre outros aí. Acho que inclusive a Natura, né, já faz uso também do óleo do buriti.
Essa aqui é a catuaba, para quem não conhece. Opa, uma das espécies de catuaba. No Cerrado aqui a gente tem duas espécies. Essa da folha mais estreitinha e tem outra da folha maior. Né? O potencial medicinal da catuaba já é estudado aí há muito tempo, mas o fruto pode ser usado para artesanato. Ele tem um fruto do jacarandás, né, que abrem duas válvulas, com potencial aí para ser usado para fazer artesanato. Então, muito importante, muito legal. Aline, quando eu estiver muito perto, você me fala aí no tempo, tá? Não sei como que eu só estou falando rápido, ou sei como que eu estou indo aí. Essa aqui é o jacaranda de curva, é a carobinha, olha só, ela tem um potencial aí paisagístico muito grande, ela é medicinal, né, também, e o fruto também é artesanal, então poderia ser usada aí, poderia ser domesticada e comercializada, mas enquanto isso não acontece de ser domesticada, pode vender aí partes para o artesanato ou para medicina. O pequi, né, já é conhecido de vocês, não precisa nem falar, é a quantidade, né, que se usa e que se explora de todos, aí o pequi é o mais usado, né, então, inclusive, né, tem para se vender pequi aí no comércio, perdão, aí que meu celular. E aí, né, essa massa aqui, gente, ó, então, o pequi é usado só essa parte, né, que tem em volta, que é o endocarpo aqui, que envolve antes de chegar na semente. Inclusive, tem espinho, né? Tem que ter um certo cuidado. Essa massa aqui, gente, não é usada. E ela não é comestível, mas poderia ser usado aí na fabricação de ração, cosmético, e dar outra utilidade, que ainda falta pesquisa para ser usado essa massa do pequi. Ela dá para ser usada para sabão, mas poderia ter mais pesquisa aí no usar esses materiais na fabricação de outros produtos. Então, 80% do fruto pode ser explorado de outras formas. A cagaita, não sei se vocês conhecem, Eugênia desintérica, o nome não é mera coincidência, né? Se comer muito madura é diarreia na certa, mas nesse ponto que está aqui, ou nesse ponto, ela não dá diarreia, é um fruto saborosíssimo, tem um cheiro, um perfume muito agradável, meio azedinho, é muito gostosa, por sinal. Só que tomar cuidado, né, se ela estiver bem passada, que pode dar diarreia. Então, como medicinal também, né, ela é purgativa, rica em vitamina C, que pode ser usado aí de várias formas. O baru também, acho que vocês conhecem, né? A castanha do baru, hoje é uma das espécies aí bastante explorada também. Dá para usar a polpa aqui, né? Para bolos, essa polpazinha aqui. E a castanha aí, né? Nem se fala, bem torrada é melhor que o amendoim, né? E a matéria aqui, que é uma madeira, algumas pessoas usam para artesanato, já vi sendo vendidas também para fazerem carvão desse material aqui. Então, tem empresas, inclusive, comprando dos agricultores, dos assentados, essa madeira do baru. Então, veja a importância, né? Que o baru torrado, então, N possibilidades de usar o baru aí para essas comunidades. A faveiro, né? O faveiro é de Morphandra mollis, que é o que nós temos aqui, embora tenha outras espécies de faveiro. Dessa espécie tira a rutina, que é amplamente usada nos cosméticos, nas pomadas. Então, o quilo da rutina está em torno de $30 o quilo. Então, veja aí o potencial de uso. Tem toda uma técnica para extrair a rutina. Então, vende o fruto. Eu acho que só o fruto aqui, do jeito que era vendível, né? Esse legume, está em torno aí de $5 o quilo. Então, uma espécie com potencial bem grande também de ser aproveitado. O jatobá, né, é uma relação de amor e ódio, ou você ama ou você odeia, né? Mas a polpa do jatobá dá para fazer bolo, né? Sorvete, bolacha, sem contar que as sementes são artesanais, a casca é artesanais, né? Além do látex lá não é nem o látex, retirar, né, parte do floema lá do xilema, ele é usado, o pessoal retira aquela seiva que eu estava querendo falar, é utilizada aí para bronquite, tosse, então eles têm uso medicinal para a árvore do jatobá também. Então, aqui está a farinha de jatobá, né, sendo explorada,
né? Receitas hoje, se vocês fizerem uma busca rápida também, tem receitas aí bem interessantes. A mama cadela, né, que é o Brosmo Gaudichaudi, além de ser medicinal, né, falam que ele é usado para o vitiligo, né, o fruto, quando maduro, fica bem laranjinha e é bem gostoso também, bem saboroso, bem adocicado também, então, potencial. A Lafõesia pacaria, ela é muito bonita, até uma árvore até ornamental, que ela descama e ela é medicinal. Então, o pessoal usa aí para úlcera, então poderia ser explorada medicinal. A cabeludinha, né, alimentar também, então, olha, a cabeludinha, outra mirtácea também, com bastante potencial de ser usada. A curriola guapeva, essa aqui também é muito boa, né? A nossa região aqui tem outra poltéria, que é a poltéria torta, que também dá um fruto bem gostoso, e de vez em quando a gente acha a charramiflora, mas é um pouco menos, mas que tem aí um potencial bem, bem utilizável. E tem outra espécie no Pantanal também, que eles chamam de laranjinha de pacu, que é outra poltéria também, que inclusive dá para fazer doces, geleias, muito saborosa também. A lobeira, né, fruta do lobo, né, um solano aqui, licocarpo, super grande, dá para fazer doce, então, o pessoal daqui da região faz doce, ele fica com aquele sabor apimentado, né, aquele doce de geleia de pimenta, ele lembra a geleia de pimenta, do doce com uma certa picância, né, além de ser medicinal também, então, é uma planta, assim, que, inclusive, aqui nos assentamentos daqui achavam que era veneno, né? E não, pode comer, não mata. E hoje eles fazem uso dessa espécie. Aqui o marmelo, né? O marmelo também é outra espécie bem legal de usar, embora a gente tem 3 variedades aqui de marmelo. Essa aqui, a Édolis, tem acesso, eles é melhor, mas tem a intermédia também, que é um pé rasteiro. Esse é o marmelo que é o melhor, que é mais macio, inclusive esse aqui é mais seco, e que dá aí para usar, além de ser medicinal, né, dá para produzir e fazer marmelada e tudo mais. O murici também, murici a gente tem, eu trouxe a herbacifolia, mas aqui a gente tem pelo menos mais 3 espécies de birsonima, todas produzindo frutos nessa qualidade. Lembra o butiá, ele é um gosto bem saboroso também, para fazer licores, sorvete e tudo mais. A guavira, né, aqui é bem tradicional, ou guabiroba, não sei como vocês chamam aí, a Campomagnesia adamantium, porque aqui perto do Rio Grande do Sul, no sul do país, tem outra guabiroba que é de mata, que não é essa, que é a Campomagnesia xanthocarpa. Aqui tem aqui que é a guavira, que a gente chama Campomagnesia adamantium, tem outras espécies também, mas que forra agora, daqui mais para novembro, aí os campos estão todos cheios de guavira, muito gostoso, tem um potencial de uso de fruta, hoje já estão usando para fazer condimento da casca, tipo uma pimenta aí, com uma casca, inclusive, né, é a planta símbolo aqui do Mato Grosso do Sul, tem uma lei aí, que acho 2017, 18, que transforma a guavira como a planta símbolo do Mato Grosso do Sul, muito saborosa, por sinal, e com potencial de ser de renda bastante grande. O abacaxi do cerrado também, para sucos, geleia. Então, vocês verem que o cerrado tem um potencial de ser usado muito grande. Aqui, né, o caraguatá, que dá para fazer licor, dá para fazer geleia também, inclusive medicinal, né? Muito xarope, inclusive para medicina e para bronquite, o pessoal usa bastante. Mas, olha, é uma possibilidade de explorar. E a Qualia grandiflora, eu trouxe alguns representantes aqui, né? Seja medicinal, né? Seja alimentar. E essa é a Qualia, dá para artesanato, mas ela tem um potencial medicinal bastante grande. Então, vejo, né, a quantidade de espécies que a gente tem com esse potencial de ser usado aqui no Cerrado. E aí, dentro dessas espécies, o cultivar tem algum tempo ainda? Como que está meu tempo? 10 minutos, é isso, Job? Ainda não dá tempo. Tem mais 10? Então tá bom. Né? Tá, então alguma parte do cultivo aqui, né? Então o marolo, né? Dá para. Então tem algumas espécies que já é bem
fácil, né, de se cultivar, já tem todo o protocolo para cultivar essas espécies, mas, de modo geral, o cerrado, eles apresentam sementes recalcitrantes. O que são sementes recalcitrantes? Elas perdem a viabilidade muito rápida, então colheu, tem que ser plantada. Muitos não conseguem perder aquela umidade inicial. Se perdeu aquela umidade inicial do fruto, já não germina mais. Então, todas elas, exceto o jatobá aqui, que você tolera armazenamento, as frutas carnosas do cerrado não toleram armazenamento. Então, colheu, tem que plantar, senão, ou armazenar em câmara fria, própria para sementes recalcitrantes, senão não consegue aí reproduzir. Então, tem dados que com até 3 anos eles começam a produzir, né? O marolo começa a produzir. O jatobá, o crescimento é lento, né? Mas, né, lá vai demorar um pouco mais para vocês terem terem o fruto. A cagaita, né? Ela, aos 4 anos de idade, ela já começa a frutificar. O buriti é um crescimento muito lento, vai aí uns 20 anos para você ter uma planta adulta produzindo, e a germinação é bem irregular também, então demora aí para germinar, e irregular. A guavira, né? Não tolera aquilo que eu falei, não perder a umidade inicial, mas ela pode ser cultivada em canteiros aí, 2 anos, 3 anos ela está produzindo. A macaúba, a germinação também é bem regular, e ele começa a produzir aí 6 anos após o plantio. E o piqui, né, também tem que ter, o piqui precisa remover aquela semente, senão ele não demora muito, né, remover os espinhos, né? Então dá para usar a bitorneira, né? Então, para remover os espinhos, e aí ele tem a facilidade de germinar maior. E aí, ácido também, então existe aí vários protocolos, inclusive, para produzir muda de piqui. Também vai começar, demora um pouco aí para produzir, mas em uns 5, 6 anos ele está produzindo. Né? O baru ele tem uma alta viabilidade, e se você tirar do fruto, a semente nasce com 4, 5 dias, hein? E leva 4 anos aí, ele começa a frutificar também. A mangaba, como eu falei, ela apodrece muito, né? Então é muito difícil você conseguir produzir. Você replantou, às vezes ela não se desenvolve, mas quando pega aí com 5 anos, aí ela já é possível vocês estarem tendo aí plantio de mangaba. O que eu percebi nesse meu tempo de experiência aí com restauração, o cerrado, de modo geral, ele não gosta de ser replantado, ele gosta de ser semeado. O que é isso? Então, o que é semear? Você plantar diretamente no local. Então, o cerrado, ele não gosta de ser replantado. Você plantar num lugar e depois levar para outro. Já semeio no local. A chance de sucesso e de sobrevivência é muito maior dessas espécies que foram semeadas ao invés de replantada. E aí, né, já nos finalmente, aqui eu vou contar um pouquinho das experiências agroextrativistas daqui da região de Dourados, no Mato Grosso do Sul, da Associação Sabores do Cerrado, do assentamento Lagoa Grande. Como eu falei aqui, tem vários, né, assentamentos. Esse trabalho a gente desenvolve com essa comunidade desde 2008. Então, essa comunidade, eles moram, né, a área era de um assentamento, mas eles não tinham qualquer relação com esse cerrado. É aquela visão de patrão, que vinham para criar, ou plantar soja, né, ou criar gado, areia aqui, né, um cerrado. Então, eles vinham com essa visão de criar gado no espaço pequeno também. Então, houve toda uma formação com eles, conhecendo as espécies do cerrado, o que eles podiam comer, o que não podiam. Então, foram vários trabalhos com eles. No segundo momento, de produzir mesmo algumas doces, geleia e licores fermentado com essas espécies do cerrado. Né? Então, a gente arrumava gente que sabia fazer, levava para eles, ensinava como que faz. Toda uma parte de artesanato com frutos do cerrado, a gente colheu frutos, foram aprender a fazer artesanato com os frutos do cerrado. Né? Aqui a comunidade já fazendo uso, né, em coletivo, então esse grupo
começou, então, a partir de vários diálogos, se criou a Associação Sabores do Cerrado, e hoje eles vivem da renda da extração de produtos do Cerrado, de oriundo do Cerrado. Então, eles colhem, a coleta é feita coletiva aqui, toda a família, né, colhendo, quebrando baru, os colegas aqui, o grupo trabalhando aí no baru, aqui despolpando pequi, né, todo mundo despolpando pequi. Então, veja, né, toda a equipe, todos os membros aí trabalhando nesse processamento. O trabalho resultou de uma cozinha, hoje eles têm uma cozinha coletiva. Aqui foi vários cursos que eles fizeram e depois eles foram formadores. Num segundo momento, eles já estavam formando outras comunidades. Hoje é um grupo que me acompanha em todos os cursos, onde eu vou, eu levo elas para mostrar que outra realidade é possível, elas vivem moram no assentamento, vivem dos frutos do cerrado, mantendo o cerrado em pé e mantendo dignidade. Hoje elas são grandes defensoras do cerrado, porque elas viram possibilidade de geração de renda. Esse grupo tem um espaço hoje na universidade, aqui foi as primeiras feiras, mas hoje elas têm um espaço delas dentro da biblioteca, onde elas comercializam esses frutos do cerrado. A gente tem mais ou menos hoje umas 30 famílias associadas, onde elas retiram renda a partir da preservação do cerrado. Então, mostrando que uma outra realidade é possível, gerando renda e promovendo dignidade para essas mulheres, em troca, conservando o cerrado, e elas tinham a obrigação de ajudar a restaurar as áreas de nascente do cerrado, então elas fizeram todo um trabalho de restauração do cerrado, inclusive hoje a gente tem buritis já aí com quase 4 metros de altura do início do plantio. Então, bem interessante de ver. Aqui um pouco dos produtos. Então, eles agregaram valor em tudo. A gente sempre fala assim, não só os frutos do cerrado, todos os frutos viram, dá para se aproveitar. Então, tem jaca, vamos explorar a jaca. Né? Tem coloral, como vocês estão vendo, urucum, aqui vamos explorar o urucum, que até então não era utilizado pela comunidade. Então, hoje, elas vivem do assentamento, gerando renda a partir do cerrado preservado. Elas têm espaço fixo dentro da universidade e além das feiras que elas comercializam. É tudo mar de rosa? Não, ainda tem muitos gargalos, muito desafio, estrada ruim, dificuldade de acesso, mas elas se mantêm firmes, preservando o cerrado, são minhas maiores defensoras do cerrado hoje e gerando renda. Esse aqui é um outro grupo que é mais em Nova Andradina, já perto, né, de São Paulo também, que eu acompanho, aonde, né, o grupo Sol Nascente, então elas já usam também, então, que todos os produtos que elas fazem com esses frutos do cerrado. Então, elas colhem também, preservam aí essa vegetação, essa biodiversidade do cerrado, produzindo renda para elas. A única coisa que elas têm que ainda sair e vender, ou na cidade, sai do assentamento, vai procurar, elas não têm ponto fixo ainda de comércio. Então, grande parte do que elas produzem aqui, inclusive, elas vendem para esse outro grupo, porque esse grupo já está, o cerrado aqui já está pequeno para elas. Então, elas acabam gerando renda indiretamente para essa comunidade, porque essa comunidade aqui acaba vendendo para elas, principalmente o baru e piqui, que tem pouco lá no delas, então elas compram para aumentar a renda. Então, um pouquinho mostrando para vocês que é possível preservar o cerrado, gerar renda para essas comunidades, manter dignidade, manter segurança e soberania alimentar através do agroextrativismo sustentável, né? Seja através do artesanato, seja através da medicinal, seja através do alimentar. Então, são N possibilidades que a gente tem que cada vez incentivar mais essas comunidades. E eu não sei como que eu atingi meu tempo, mas eu acho que deu. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Dentro do tempo, Zé, parabéns pela apresentação.